Você já parou para pensar que a ciência, essa coisa gigantesca que explica o mundo, na real, também erra? Tipo, erra bonito às vezes. E isso não é uma crítica, é o que faz ela ser tão incrível. É como se a ciência fosse esse amigo que está sempre tentando entender as coisas, mesmo sabendo que pode mudar de ideia amanhã. Teorias científicas são como mapas. Só que o mundo é tão complexo que o mapa precisa ser atualizado o tempo todo. Lembra quando achavam que a Terra era o centro do universo? Ou que doenças vinham de miasmas no ar? Parecia super lógico na época. Até que alguém chegou e falou, então, talvez a gente esteja vendo isso tudo errado. E pum, revolução. Hoje, a gente olha e ri dessas ideias antigas. Mas já parou para pensar que no futuro vão rir da gente também? Vai ter alguém em 2200 falando, olha esses humanos de 2025 achando que sabiam tudo sobre buracos negros, genética, consciência. E tá tudo bem. A ciência não é sobre acertar sempre, é sobre perguntar melhor. É por isso que teoria científica não é achismo. É a melhor explicação disponível com as evidências que a gente tem agora. Se aparecer algo melhor, troca-se. Sem drama. É tipo, nossa, isso que eu acreditava era incompleto. Bora atualizar. É uma lição de humildade que a ciência dá pra gente o tempo todo. E aí entra uma parada legal, a importância da dúvida. Dúvida sincera, sabe? Não aquela dúvida cínica que só quer derrubar tudo. Mas a dúvida que constrói. A ciência evolui por causa da dúvida. É gente perguntando, e se for diferente? E se tiver algo que a gente não viu? Por isso que, pra mim, ciência é mais sobre perguntas boas do que respostas absolutas. Então, se hoje você tá aí cheio de perguntas, se sente meio perdido às vezes com tanta informação, relaxa. Você faz parte do processo. A vida é isso, perguntar, errar, acertar, crescer. E, no meio de tudo isso, a gente vai entendendo o mundo um pouquinho melhor. E sabe uma coisa que eu acho muito massa? A ciência nem sempre começa de maneira super organizada. Às vezes, grandes descobertas nascem de acidentes. Tipo a penicilina. Alexander Fleming não estava tentando inventar o primeiro antibiótico. Ele basicamente esqueceu uma placa de bactéria na mesa. Foi viajar. E quando voltou, viu que um fungo tinha matado as bactérias. Imagina só. O cara deu uma viajada e mudou a história da medicina. Então não é sempre aquele cientista super sério, de jaleco, testando fórmula atrás de fórmula. Muitas vezes é caos, é erro, é bagunça. E isso faz parte da mágica. Porque, no fundo, a ciência é uma parada humana, feita por gente, com todas as falhas, distrações e momentos de si. Ponto. Tem um filósofo chamado Karl Popper que falava que a ciência de verdade não tenta provar que tá certa. Ela tenta provar que tá errada. Olha que louco. Uma teoria boa é aquela que pode ser testada até quebrar. É tipo construir um castelo e pedir pra galera derrubar. Se resistir a muitas porradas, beleza. É um castelo forte. Se cair fácil, ótimo também. Bora construir outro, mais firme. Isso é diferente de muita coisa que a gente vê por aí, né? Fora da ciência. Muitas vezes a galera tenta proteger as próprias ideias a qualquer custo. Não aceita crítica. Fica na defensiva. Na ciência, é o contrário. Se você derrubar uma teoria antiga com um experimento novo, você não é inimigo. Você é herói. Você ajudou todo mundo a entender melhor o mundo. Tipo a história do Pluto. Quando eu era criança, Plutão era planeta, bonitinho lá, nono do sistema solar. Hoje ele é considerado um planeta anão. Mudou. A ciência olhou, pensou, discutiu e falou. Então, pessoal, com os critérios de hoje, não faz mais sentido chamar Plutão de planeta clássico. Muita gente ficou chateada, mas é isso. As categorias mudam quando o nosso entendimento muda. Esse tipo de coisa ensina pra gente que mudar de ideia não é fraqueza, é evolução. Se você aprende algo novo e muda sua visão, parabéns. Você cresceu. Não é sobre ter a resposta final pra sempre. É sobre estar aberto para refinar a resposta o tempo todo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando, a ciência não sabe tudo, pode sorrir. É claro que não sabe. E ainda bem, porque enquanto tiver coisa pra descobrir, vai ter razão pra gente sonhar, perguntar e continuar explorando esse universo maluco. Falando nisso, às vezes a gente acha que ciência é só laboratório, telescópio, aquelas imagens de documentário, né? Mas ciência também é observação do dia a dia. Às vezes começa com uma coisa simples. Algo estranho aconteceu. Por quê? A curiosidade é o motor de tudo. Tipo,
Imagine os primeiros humanos olhando para o fogo. Devia ser assustador. Mas ao invés de sair correndo para sempre, alguém ficou, observou, e pensou, será que dá para usar isso? Aí, pronto. Revolução. Então, é meio errado pensar que a ciência é só dos gênios. Ciência é de quem faz perguntas, de quem se permite ficar um pouco desconfortável sem saber a resposta de imediato. É um tipo de coragem, né? Porque é muito mais fácil aceitar explicações prontas e muito mais difícil dizer, não sei. Vamos descobrir. Hoje, a gente vive num mundo tão rápido, tão cheio de opinião formada, de resposta pronta, que parece que errar é o fim do mundo. Mas se tem uma coisa que a ciência ensina, é que errar é essencial. Você nunca vai acertar algo grande sem tropeçar antes. Nunca. Errar não é falha de caráter. Errar é parte do caminho. Olha o Thomas Edison. O cara falhou em mais de 1000 tentativas antes de criar uma lâmpada funcional. 1000 tentativas. Ele mesmo dizia, eu não falhei. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é puro espírito científico. E isso vale para a nossa vida também. Se você está tentando aprender algo novo, montar um projeto, mudar de carreira e tá tropeçando, errando, refazendo. Parabéns. Você tá agindo como um cientista da sua própria história. Então é isso, ciência. No fundo, é sobre explorar. Explorar o desconhecido com olhos curiosos e coração aberto. Não importa se você é físico, artista, cozinheiro, ou só alguém tentando entender a vida. Todo mundo que se permite perguntar e experimentar tá fazendo ciência do seu jeito. Espero que essa nossa conversa tenha te lembrado de uma coisa. Você não precisa ter todas as respostas. Aliás, ninguém tem. A beleza da vida está justamente em buscar, em errar, em descobrir, em se permitir mudar de ideia. Tem uma coisa que eu gosto de pensar também, é que o conhecimento não é uma linha reta. Não é tipo aprende, pronto, fim. É mais como uma espiral. A gente dá voltas. Parece que tá voltando. Mas na real, tá subindo. Cada volta, cada revisão, cada dúvida, leva a um olhar mais amplo. E isso também vale para a nossa vida pessoal, né? Às vezes você sente que tá voltando para problemas antigos, velhas questões. Mas, se olhar bem, você já não é a mesma pessoa que era da última vez que passou por isso. Você entende mais. Você sente diferente. É evolução em espiral. Na ciência acontece isso o tempo todo. A gente revisita ideias antigas com ferramentas novas. Hoje, a gente está revisitando a física clássica usando inteligência artificial. Revisitamos a genética com CRISPR e edição de genes. Cada nova tecnologia é tipo um novo par de olhos. A gente vê coisas que antes nem sabia que estavam lá. E olha que curioso, quanto mais a gente descobre, mais perguntas surgem. Parece contraditório, né? Mas faz todo sentido. Porque cada resposta revela camadas novas de mistério. É como abrir uma porta e encontrar um corredor cheio de outras portas. Então, se você sente que quanto mais aprende, menos sabe. Parabéns de novo. Você está entendendo o jogo. Os sábios de verdade são aqueles que reconhecem a própria ignorância. Quem acha que já sabe tudo, geralmente parou de crescer faz tempo. Eu vejo a ciência como um reflexo do que existe de mais bonito na gente. A vontade de entender, de se aproximar do mistério sem perder o encanto, de buscar explicações sem perder a capacidade de se maravilhar. A ciência não rouba a magia da vida. Ela mostra que a própria vida é mágica. Então, se você tá aí, curioso, cheio de perguntas sem resposta, fica tranquilo. Você tá no caminho certo. A caminhada é feita de passos pequenos, de tropeços, de novos olhares. E o melhor de tudo, a gente nunca caminha sozinho. Sempre tem alguém em algum lugar, também explorando, também se perguntando, também crescendo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Foi muito bom caminhar um pouco com você hoje. Até a próxima.